Eu acho que eu vou voltar um pouquinho para contar como eu comecei na área, porque quem olha hoje a Natália Beauty, o grupo Natália Beauty, imagina que ela já era da área da beleza, ou ela teve padrinhos ou madrinhas para conseguir crescer na área. Eu já ouvi de todo tipo de justificativa para o meu crescimento. É sempre assim, né? Sempre assim. Não, mas ela conseguiu porque ela teve isso de alguém. Nossa, eu já ouvi tanta coisa, tanta coisa. Mas porque as pessoas querem justificar o fato delas não terem conseguido. Ela conseguiu, mas foi assim. Sim. Então, eu vou voltar um pouquinho na minha história. Eu comecei no começo de 2016, então é muito recente. Muito recente. Antes disso, a única experiência profissional que eu tive foi trabalhar em restaurante. Então, eu era caixa de restaurante, eu era balança e eu trabalhava com restaurante, só. Então, era o que eu sabia fazer. Então, e aí eu fui morar no interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo e fui pro interior em 2015. E lá eu comecei a trabalhar em uma clínica de estética. Só que eu não sou formada na faculdade e eu nunca tive nenhuma pretensão de trabalhar com estética. Até porque eu acho que eu tinha um preconceito, tipo esteticista, entende? Acho que eu mesma tinha esse preconceito, que eu acho que muita gente tem e que não imagina o quanto a área é grandiosa. Sim. Então, eu nunca pensei em trabalhar com beleza, né? Com sobrancelha. E eu achava, imagina, a área era muito desvalorizada, né? Sim. Então, eu trabalhava nessa clínica de estética em 2015, mas eu só gerenciava a clínica. Eu vendia pacotes de beleza, eu atendia o telefone, eu recebia pagamento, fechava a caixa. Olha então, só. eu fazia só isso. E tinham as profissionais que faziam o serviço, sim. Sim. E dentro desse modelo de negócio da clínica, tinha uma moça que fazia micropigmentação. E ela fazia aquela micropigmentação esfumada. Ok. Que é o método mais antigo. Que em 2016, começou a vir os fios mais fortes pro Brasil. Antes só era aquela uma manchinha, tipo uma tatuagem. E eu não gostava. Não é que eu não gostava. Eu nunca imaginei fazer em mim, por exemplo. E aí, a gente chegou pra ela e falou, olha, procura o melhor curso de fios do Brasil. Procura o melhor curso de micropigmentação fio a fio do Brasil. A empresa vai pagar pra você. E aí você não tinha contrato, nada. E você trabalha aqui um ano porque eram mais caros os cursos antes de fios. Imagina. E aí ela fez o curso. Isso foi em julho de 2015. Quando foi setembro, ela pediu pra sair. Olha Né? só. O que eu acho que aconteceu? Que acontece muito, que é uma dor das empresas hoje da beleza. O profissional vai, aprende, ele acha que sozinho ele vai mais longe, porque imagina, por que eu vou ganhar comissão se sozinho eu ganho todo o valor pra mim? Sim. Que é esse pensamento pequeno, não pensa a longo prazo. E aí ela pediu pra sair, saiu. Só que o que aconteceu? Uma rebelião dos clientes que haviam feito micropigmentação com ela na clínica. Porque ela prometeu que voltaria pra fazer os retoques e não voltou. Então, os clientes começaram a reclamar, porque eles têm direito ao retoque. Sim, é um mês depois, eu acho. Um mês. Aí a gente ficou falando, não, mas ela vai vir. Aí ela marcava e não ia. Então, isso foi 3 meses, 4. Caramba. Quando foi dezembro, eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse curso de micropigmentação. Vou fazer só os retoques e a gente tira o serviço da clínica. Tipo, não vende mais. Ok, porque a profissional saiu, eu vou pegar os clientes pra eles não ficarem insatisfeitos. E depois tira. Sim. Tira. Menina, fui fazer o curso. Tipo, não, e quando eu falei que eu ia fazer o curso, todo mundo, a dona, franqueado, todo mundo falou, você nunca pegou numa pinça, você vai fazer o quê? Um desastre. Tipo, aí, olha só, quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás. Eu procurei no Google o primeiro curso de micropigmentação. Hoje tem uma facilidade muito grande das pessoas encontrarem cursos muito bons. Naquela época, não. Primeiro que eu achei, eu fui fazer e não tinha curso de design de sobrancelha. Ela exigia curso de design de sobrancelha. Eu falei, não, eu já fiz. Era um pré-requisito ali. Era, só que eu falei que já tinha feito porque eu só precisava saber a micro. Sim. E aí eu descobri depois que não ter feito um curso de design foi um grande diferencial na área. E aí fiz o curso, me apaixonei por cuidar de mulheres. Comecei a atender. E aí eu comecei a entender que era uma troca de energia tão grande. E eu conversava com as mulheres, eu virava amiga delas. Era uma amizade. Conexão. Sim.
E o poder da beleza, eu me apaixonei por isso. E aí comecei a atender e as pessoas gostavam. E elas não gostavam tanto do trabalho, era mais daquela entrega mesmo, de corpo e alma. Sim. E comecei a ter muitas clientes lá e cresci. E aí, eu voltei a morar em São Paulo no final de 2016 para 2017, porque eu me divorciei e voltei com a minha filha. Eu tinha uma filha de 2 anos. Uau. E aí, eu não tinha dinheiro, porque o dinheiro ia todo para a família ali, para uso. Então, eu não guardei dinheiro. Só que quando eu voltei para São Paulo, eu tinha as minhas dívidas de antes do casamento. Que era cartão de crédito. Então, eu tinha mais ou menos uns 94 mil de dívida, mais uma dívida que eu tinha de imposto. Que o meu pai fez a venda de um restaurante, não pagou imposto, e isso virou... Sim. Uau. E aí eu com voltei, uma filha pequena. Uma filhinha, sim. E aí voltei a morar em São Paulo, e aí me vi no chão, né? Imagina. Falei, aí qual que foi a minha saída que seria mais confortável? E voltar a trabalhar no restaurante, que era o que eu já tinha a porta aberta. Mas eu falei, não, vou trabalhar com sobrancelha. Aí eu lembro que meu pai até, eu fui um dia almoçar no restaurante, meu pai até ficou assim, mas você vai trabalhar com sobrancelha, filhinha. Sobrancelha não dá dinheiro, faz uma faculdade, aproveita que você voltou. E eu falei, não, eu vou trabalhar com isso. E aí eu comecei a fazer sobrancelha, atendia na casa das clientes, atendia no sofá da casa do meu pai. Uhum. E aí aquela coisa, aquela incerteza, mas com muita determinação sempre. Tipo, eu sabia... Fazer o seu melhor, né? E eu sabia, e sempre feliz. E eu sabia que aquela era a oportunidade da minha vida. Eu não tinha outra opção. Porque eu acho que quando as pessoas têm muita opção, elas optam pelo mais fácil. Sim. Então, eu tinha que fazer aquilo dar certo. E aí eu fui, aluguei uma salinha de 30 metros. Isso em 2017, gente. Caramba. Ontem, praticamente. Aí eu montei a empresa em abril, foi 17 de abril. Então vai fazer agora... Que dá 8. 17 de abril foi totalmente assim, inesperado. 17, né? Eu sou muito assim, ligada com o número 8. Uhum. Aí isso aconteceu depois, né? Mas aí eu montei a empresa em abril. E aí, menina, aí eu vim com aquela... Aí todo mundo era igual na área. Todo mundo fazia a mesma coisa. Aquele desenho. Aquele desenho padronizado de sobrancelha. Então, Sim. e aí eu sempre... Isso me incomodava muito na área. E eu falei, gente, nenhum rosto é igual. Sim. Às vezes eu atendi uma cliente que ela me mostrava foto de uma outra mulher. Falava, eu quero a sobrancelha igual a dela. E não Mas tem não como, dava. né? E aí isso criava uma frustração em mim. Porque eu não conseguia entregar o trabalho que ela esperava. E nela, porque ela não se via como ela imaginava. E isso me incomodou. E até foi uma cura, porque eu sempre fui muito refém de padrão de beleza. E é uma dor minha. Sim. Então, até uma forma de curar outras pessoas e me curar, eu comecei a criar um movimento da beleza sem padrão. Sim, e a gente fala tanto de beleza sem padrão e a gente não quer mudar. E quando chega, vai fazer a sobrancelha, eu quero essa sobrancelha aqui dessa celebridade. Mas a gente que tem que começar, dar o primeiro passo de sair desse padrão, né? Sim. Nossa, eu sou totalmente a favor disso, gente. E assim, eu até, recentemente, eu fiz uma live, foi semana passada, inclusive, com uma clínica de estética. Sim. E eu tava falando sobre a minha primeira experiência quando eu coloquei silicone. Que eu levei a foto de uma famosa e eu falei com o cirurgião, eu quero esse peito aqui. Aí ele pegou e falou assim pra mim, olha, você nunca vai ter esse peito. Eu tinha 17 anos. Porque você não é essa pessoa. E você é outra pessoa. Você tem que cair na real, que você tem outro corpo, você tem outro padrão, você tem o seu corpo e você é outra pessoa. Então, tipo, você tem o seu biotipo. Sim. E assim, depois disso eu falei assim, gente, de fato, sabe? Cada corpo é cada corpo. Sim. E eu fui pra casa, assim, mastigando e digerindo aquilo. E eu acho que eu nunca mais, sabe? Eu fiquei com aquela idealização, sabe? De querer, corpo. né? Aquela busca. Ele me colocou no meu lugar e eu fiquei, sabe? Então. E é uma busca que não tem fim, né? Porque você nunca vai ser daquele jeito e aí você vai querer ser refém. Né? Vai ficar frustrada sempre. Ali E aí a gente começou, e eu comecei a falar muito disso nas redes sociais, até porque sobrancelha era super padronizada. Sim. E era ensinado, até hoje é ensinado com molde, régua perfeito, né? Sim. Pois é. Mas tem o diâmetro ali certinho, o ângulo, tudo. E às vezes não fica bom. É mais fácil pro profissional fazer.
Porque ele com medida ali, ele não erra, né? Mas aí fica totalmente fora do padrão Fica. do rosto Do daquela rosto, pessoa. exato. Fica o padrão que o profissional faz ali medindo, né? Mas Sim. não fica de acordo com o seu formato. Nossa, eu Exato. lembro que eu já tive uma sobrancelha tão fina, tão fina, tão fina, tão fina. E arqueada, né? Porque era Gente, moda, né? É verdade. E a minha sobrancelha, ela é grossa, gente. Tipo, Sim. e o meu rosto é grande, sabe? Sim. E eu tenho fotos de uma sobrancelha. Ai. Mas aí a gente começou a trazer isso muito forte. E aí o que aconteceu? A gente trouxe, aí eu comecei a entender, a criar uma forma de entender o rosto com a arcada óssea do cliente. Uhum. Então, eu criei referências onde cada cliente tinha o seu formato, porque eu media a arcada óssea dela. Então, eu entendia que se colocasse o dedo aqui no osso, era onde tinha que começar. O final do nosso osso aqui em cima Olha que seria a legal. cauda. E não em cima, não mais pra baixo. E aí eu comecei a usar essas referências e começou a dar certo pra todas elas. E aí você criou seu próprio método. Porque cada Olha uma que tem bacana. uma arcada óssea. E aí não tem como tirar e não tem como padronizar. E aí isso começou a viralizar na internet. Sim. E aí todos os famosos queriam fazer. E aí E os profissionais seguindo como referência. Sim, querendo cursos. Eu já comecei a ministrar cursos.